Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Então, colocando aí para vocês o nosso objeto de conhecimento, morfossintaxe, sintaxe da língua portuguesa, detalhamento, termos integrantes e acessórios da oração. Então, esse é o nosso conteúdo e vamos à nossa aula. Começamos a nossa aula falando sobre os termos essenciais da oração. E os termos essenciais da oração são dois, que é exatamente o sujeito e o predicado. E o que é o sujeito? O sujeito é quem faz, quem realiza ou sofre a ação expressa pelo verbo. E o predicado? O predicado é a informação que se dá sobre o sujeito, a parte também que contém o verbo da oração. Então perceba que o predicado é tudo que se fala a respeito do sujeito, ok? E o mais importante, ele carrega o verbo da oração. O verbo da oração sempre fica no predicado. Como eu consigo identificar o sujeito e o predicado em uma oração? Então, vamos a um passo a passo para que a gente possa identificar. Então, trouxe um exemplo aí para vocês. Meus amigos chegaram ontem de Tefé. Tenho aqui uma oração, certo? E o primeiro passo que nós temos que fazer nesta oração para identificar tanto o sujeito quanto o predicado é identificar o verbo. Qual palavra, quais dessas palavras exerce aí a função de verbo? Então, percebam que nós temos aqui o verbo chegar na sua forma chegaram, ok? Então, perceba que este é o nosso verbo. Então, o primeiro passo para identificar o sujeito é identificar o verbo. Então, chegaram. Agora, quem realizou a ação desse verbo? Quem chegou de Tefé? Né? Então, nós temos que analisar esse verbo. Esse analisar é justamente você pode fazer aquela pergunta para o verbo. Quem chegou ontem de Tefé? A resposta para essa pergunta será o sujeito da oração, ok? Então, quem chegou ontem de Tefé? A resposta é meus amigos. Então, temos aqui o sujeito da oração. Esse termo, meus amigos, que está destacado aqui, é o nosso sujeito. E o predicado? O predicado, pessoal, é muito simples. Depois que você identificou o sujeito, retirando o sujeito da oração, tudo que sobrar será o seu predicado. Então, retirando meus amigos, o que sobra? Chegaram ontem de Tefé. Está aqui o nosso predicado. E perceba que o verbo chegaram, o verbo chegar, fica exatamente no predicado. Ok? Então, esses são os termos essenciais, sujeito e predicado. Agora, a nossa gramática também apresenta outros termos que nós chamamos de termos integrantes. E o que são os termos integrantes? Colocando aqui para vocês, os termos integrantes são aqueles que completam o sentido de certos verbos ou nomes. Quando falamos em nomes, estamos falando de substantivos, adjetivos, advérbios. E os termos integrantes também, além de completar o sentido de certos verbos ou nomes, eles evidenciam, então, além de evidenciar o agente de determinada ação na voz passiva. Então, vamos compreender melhor já com os exemplos dessa última parte. Quando nós falamos aqui, quais são os termos integrantes? Então, pessoal, os termos integrantes que nós temos na oração são esses aqui. Perceba que nós vamos ter o agente da passiva, o complemento nominal e o complemento verbal. Esses aqui, complemento nominal e complemento verbal, eles irão complementar a informação de determinado verbo, certo? E ou nome. E o agente da passiva vai identificar para a gente quem realiza a ação verbal. Então, vamos ao exemplo que vai ficar mais claro, ok? Começando pelo agente da passiva. O que é o agente da passiva? É o termo que indica quem praticou a ação verbal, quando a oração está na voz passiva. E aí, para que a gente possa lembrar o que é a voz passiva, a gente tem que lembrar as vozes verbais do verbo. Então, o que é a voz ativa? Lembrando as vozes verbais. Voltando aqui comigo, olha só. Voz ativa, eu tenho uma oração na voz ativa quando o sujeito
pratica a ação expressa pelo verbo. Observe um exemplo. Maria escreveu a carta. Quem é o sujeito dessa oração? Quem escreveu a carta? A resposta é Maria. Então, Maria é o sujeito. Observe que Maria é um sujeito que realiza a ação de escrever. Ela que escreve a carta. Então, quando eu tenho um sujeito desse tipo, agente que realiza a ação, eu tenho uma oração na voz ativa. Eu terei voz passiva quando? Quando o sujeito sofrer a ação expressa pelo verbo. Quando o sujeito da minha oração sofre essa ação. Observem um exemplo. A carta foi escrita por Maria. Quem é o sujeito dessa oração? Quem foi escrita? A carta, ok? Percebam que a carta sofre a ação, ela que é escrita, ela não escreve sozinha, a carta não escreve. Então percebam aqui que o sujeito é um sujeito passivo, um sujeito paciente, certo? Ele sofre a ação expressa pelo verbo. Então, quando isso ocorre, quando o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo, nós temos aí uma oração na voz passiva. E oração na voz reflexiva. Aqui é um complemento. Percebam, gente, que além da voz ativa, a voz passiva, nós temos a voz reflexiva também. Percebam que na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação verbal. Exemplo, Maria se cortou com a faca. Observem, quem é o sujeito da oração? Maria. A Maria, ela realizou a ação expressa pelo verbo cortar? Sim. Então, nós temos aqui uma oração em que a Maria realiza a ação expressa pelo verbo. E o que foi cortado? Quem foi cortado? A própria Maria. Percebam que a Maria foi quem se cortou. Então, percebam que ao mesmo tempo que a Maria realiza a ação de cortar, ela é cortada. Então, temos aí a voz reflexiva. Por quê? O sujeito realiza e sofre a ação expressa pelo verbo. Ok? Então, voz ativa, sujeito agente realiza a ação do verbo. Voz passiva, sujeito paciente sofre a ação expressa pelo verbo. E voz reflexiva, o sujeito realiza, certo? Pratica e sofre a ação verbal. Ok? Agora, voltando para o agente da passiva, temos aqui um exemplo. O bolo foi feito por Luciana. Quem é o sujeito dessa oração? Perceba que o sujeito da oração é a palavra bolo, o enunciado, o bolo. Agora, pessoal, foi o bolo que fez o próprio bolo? Percebam que não, o bolo é o objeto, é o que foi feito, é a comida, o alimento que foi preparado, que foi feito por outra pessoa. Quem fez esse bolo? E aí a resposta é Luciana, por Luciana. Então percebam que a Luciana não é o sujeito da oração, ela é o agente da passiva, é ela quem realiza a ação expressa pelo verbo aqui nessa oração que está na voz passiva. Perceba que nós temos o verbo ali, a locução verbal, certo? O verbo auxiliar, mais o verbo principal. E perceba que o verbo auxiliar foi e o verbo principal feito. Perceba que essa construção aqui é uma construção de voz passiva. O bolo foi feito por Luciana. Então, o sujeito é paciente, quem realiza a ação expressa pelo verbo fazer é exatamente a Luciana, que é o nosso agente da passiva. Ok? E o complemento verbal? Temos aí mais um termo integrante. O complemento verbal é o termo que completa o sentido de um verbo. Que tipo de verbo? Um verbo transitivo, ou seja, aquele que precisa de complemento. Ok? Então, chama-se objeto direto o complemento que se liga ao verbo sem o auxílio de preposição. Então, o objeto direto é o complemento do verbo transitivo, direto, ok? Olha o exemplo. Eu comprei um livro novo. Cadê o verbo? Quem é o verbo dessa oração? Verbo comprar. Se eu disser, eu comprei, der apenas essa informação para você. Eu comprei. Eu te transmiti uma informação completa? Não, você vai me perguntar, o que o senhor comprou, professor? O que você comprou? Então, observem que eu tenho a necessidade de um complemento, de um termo que complete a informação. O verbo comprar exige exatamente algo que seja comprado. E o que foi comprado? A resposta é um livro novo. Observem que entre o meu verbo comprar
e o enunciado, que é o meu objeto, um livro novo, eu não tenho preposição. Eu não tenho a preposição de, em, para. Percebam que quando eu não tenho preposição entre o meu verbo e o complemento, nós dizemos que ele se liga ao complemento de maneira direta. Então, nós chamamos o verbo de transitivo direto e o seu complemento, um objeto, de objeto direto. Ok? Então, percebam que aqui nós temos um objeto direto, que é o complemento verbal exatamente do verbo comprar. Ok? Outro exemplo também que nós podemos utilizar, além do objeto direto, nós também temos objetos indiretos. Chama-se objeto indireto, que é o complemento, certo? Que se liga ao verbo com o auxílio de preposição. Quais são as preposições? A, de, em, para, com. Essas são as preposições que nós mais utilizamos na nossa língua. Ok? Olha o exemplo. José confia em seus amigos. Se eu disser para você, José confia, der apenas essa informação, eu te transmiti uma informação completa? José confia. Você vai perguntar, em quem? Em que? Então, percebe que o verbo confiar é um verbo transitivo e ele necessita de um complemento para ter uma informação completa, ok? Então, percebam que José confia. Em quê? Em quem? Em seus amigos. Então, percebo que em seus amigos é o complemento do verbo confiar. E percebo que entre o verbo confiar, confia, e seus amigos, nós temos a preposição em, que está aí entre o verbo e o complemento. Como eu tenho essa preposição, eu digo que o meu verbo se liga ao complemento de maneira indireta. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto e um objeto indireto. O objeto indireto é exatamente o complemento verbal do verbo confiar. Ok? E o complemento nominal? Outro termo integrante também. Percebam que o complemento nominal, pessoal, é o termo que completa o sentido de substantivos, ok? De adjetivos e advérbios. Então, observem que, olha só, é o termo que completa exatamente nomes, ok? Por isso que ele tem esse nome, complemento nominal. E quais são os tipos de nomes? Substantivos, adjetivos e advérbios, ok? Exemplo. Vanessa tem medo de fantasma. Se eu disser para você, Vanessa tem medo, percebam que está faltando aí uma informação, né? Vanessa tem medo. Você vai me perguntar, medo de quê? Certo? Então, percebo que de fantasma completa exatamente a informação da palavra medo, do substantivo medo, que é um nome, ok? Então, de fantasma é o nosso complemento nominal. Ok? Então, observem, medo é uma palavra que precisa de um complemento. Olha só, medo. Quem tem medo de algo, de alguma coisa. Então, observem, complemento nominal de medo é exatamente o enunciado de fantasma aqui nesse exemplo. Ok? Vamos seguir? Já estudamos os termos integrantes, agora vamos observar os termos acessórios. Os termos acessórios da oração, gente, desempenham função secundária na oração, sendo dispensáveis à construção de sentido dela. Como assim? Por que acessórios? Pessoal, perceba que acessório é algo que você pode retirar, que não vai alterar a essência, o sentido. É como você utilizar, por exemplo, acessórios como brincos, sapatos, roupas. Perceba que você é o indivíduo, certo? Você é a pessoa, a essência. Se você retirar, por exemplo, um brinco, retirar o boné que você está usando, você consegue viver sem esse acessório. Ele compõe o seu estilo, o seu look, a sua forma de vestir, transmite informações, mas percebam que ele não é o essencial, certo? Percebam que ele pode ser retirado. Mas quando nós utilizamos termos acessórios, nós costumamos ampliar os sentidos dentro de uma oração, certo? De uma frase. E quais são esses termos acessórios? E aí nós vamos ter exatamente o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. Esses dois aqui, adjunto, essa palavra adjunto significa ad, certo? Que
traz a ideia, traz o sentido de junto. Então, junto a quê? Ao nome. Nominal vem de nome, certo? E adverbial, também junto ao verbo. Então, percebe que são termos que vão acompanhar o nome e vão acompanhar também o verbo. Não apenas o verbo, mas também outros nomes alterando sentidos, trazendo especificações. Já o aposto é exatamente aquele que vai trazer uma explicação, ok? Então, vamos entender melhor, começando pelo adjunto adnominal. O adjunto adnominal é o termo que tem a função de caracterizar ou determinar um substantivo, certo? Então, perceba que ele vai trazer diversas ideias caracterizando um substantivo. E aí, claro, vamos ao exemplo para que fique mais claro para a gente. Olha só. Os meus 2 amigos de Maués chegaram. Percebam, os meus 2 amigos de Maués chegaram. Quem é o sujeito dessa oração? A gente percebe que o sujeito da oração é exatamente meus 2 amigos de Maués. Percebe que a palavra amigos, aqui nesse sujeito, exerce uma função de núcleo. Percebam que é a palavra mais importante. Eu não posso retirar essa palavra, porque ela é essencial. Olha só, amigos, retira a palavra amigos. Os meus 2 de Maués chegaram. Percebe que eu altero o sentido, a frase começa a perder sentido se eu retiro a palavra amigos. Então, eu já sei que ela é uma palavra essencial. E, por ser uma palavra essencial, está exercendo a função de núcleo do sujeito. Já que é o núcleo do sujeito, sabemos que quem exerce essa função de núcleo sempre será ali um substantivo, né? Preferencialmente um substantivo. Agora, as outras palavras que acompanham esse substantivo, a palavra amigos, quais são? Nós temos o os. Percebam que esse os é um adjunto adnominal, é um artigo. Percebam que ele determina, quando eu digo os meus 2 amigos de Maués chegaram, percebam que eu estou determinando. Por que eu utilizei o artigo os? Porque eu conheço essas pessoas, eu sei quem são essas pessoas. É diferente, de repente, eu falar, uns amigos chegaram de Maués. Percebam que quando eu digo uns, eu estou indeterminando, certo? Eu estou ali deixando de forma indeterminada para outra pessoa. De repente, porque eu não quero revelar, certo? Quem é essa pessoa especificamente. Mas quando eu digo, os meus 2 amigos de Maués chegaram, esse adjunto adnominal, esse artigo, determina, especifica quem é esse amigo. Perceba que nós temos também um outro adjunto adnominal que acompanha a palavra amigos, que é meus, esse pronome. Observem que meus estabelece uma ideia de posse, certo? É meu amigo. Então, eu tenho aí uma ideia de posse, essa ideia expressa pelo pronome meu. Observem que o artigo determinou, o pronome trouxe uma ideia de posse, certo? Qual é o outro adjunto adnominal que acompanha? Qual é a outra palavra que acompanha a palavra amigos? É a palavra dois. Perceba que dois é um numeral. E aqui especifica o que em relação aos amigos? Especifica para a gente a quantidade. Quantos amigos são? 2. Então, observem que esse adjunto adnominal traz para a gente uma ideia de quantidade. Já o outro termo que acompanha a palavra amigos, que aparece após o amigos, é uma locução, certo? Adjetiva. E percebe que também é um adjunto adnominal. E essa locução adjetiva de Maués identifica para a gente o quê? A origem desses amigos. Observem quantas informações eu tenho com os adjuntos adnominais. Eu tenho uma determinação específica de quem são esses amigos, eu tenho uma ideia de posse, eu tenho uma ideia de quantidade e também tenho uma ideia de origem que foram expressas justamente pelos adjuntos adnominais. Então percebe que eles são importantes, eles, apesar de serem termos acessórios, que podem ser retirados, que não alteram o sentido base da oração, percebam que quando eu acrescento informações importantes e amplio sentidos aí numa oração, ok? Então, essa é a importância do adjunto adnominal. Semelhante ao adjunto adnominal, que traz informações, ideias, caracteriza, determina o substantivo, nós temos o adjunto adverbial, que também vai trazer muitas ideias, vai trazer muitas informações para as orações, ok? Então, o adjunto adverbial é o termo que tem a função de advérbio nas orações.
Ele indica circunstâncias. E quais são essas circunstâncias? Essas ideias. Ideia de tempo, modo, finalidade, intensidade e tantas outras que podem aparecer na oração. Vamos ao exemplo? Ontem eu dormi muito cedo para não acordar atrasado. Ok? Então, nós temos essa oração e aqui nós temos diversos advérbios que exercem a função de adjunto adverbial. E em cada um deles vai expressar uma ideia diferente. Vamos começar pelo primeiro, destacando aqui para vocês. Observem a palavra ontem. Percebam que ontem é um adjunto adverbial, é um advérbio, e percebam que esse advérbio expressa aí para a gente uma ideia de tempo, ok? Marcando o momento em que o sujeito da oração dormiu. Além deste advérbio, ontem, eu tenho o advérbio muito. Percebam que muito é um advérbio também, é um adjunto adverbial, e percebam que ele intensifica uma ideia aqui também. Perceba que ele intensifica um outro advérbio. Qual é o outro advérbio? É outra palavra que é intensificada. É exatamente a palavra cedo. Ok? Então, cedo também é um outro advérbio de tempo. E perceba que esse advérbio de tempo, ele tem a sua ideia intensificada pela palavra muito. Olha só, ontem eu dormi muito cedo. Ok? Então, perceba que esses são os adjuntos adverbiais. E temos um outro também, que é composto por uma oração inteira. Olha só, para não acordar atrasado. Para não acordar atrasado é um adjunto adverbial também que expressa para a gente o quê? Uma ideia de finalidade. Agora, gente, percebam que esses adjuntos adverbiais eu posso retirar. O que vai sobrar? Só o enunciado eu dormi. E percebam, eu dormi. É o sentido, é a oração base, é o sentido base, é o significado. Perceba que o sentido aqui do sujeito e o verbo se permaneceu, ok? Então, perceba que eu tenho uma oração que é entendível, que você consegue compreender se eu disser eu dormi. Mas quando eu acrescento os adjuntos adverbiais, eu especifico o tempo, eu coloco a finalidade, ter dormido cedo, se eu posso dizer uma ideia de intensidade para enfatizar o ato de dormir cedo. Então percebam que o adjunto adverbial é importante porque vai trazer todas essas circunstâncias. Percebo que ele pode ser retirado, que a oração vai permanecer com sentido, ela não é alterada, certo? Mas quando eu utilizo eles, eu posso acrescentar especificações, eu posso colocar uma ideia de tempo, de modo, certo? Então, percebo que o adjunto adverbial acaba sendo importante e trazendo muitas informações, assim como o adjunto adnominal traz para a gente em o texto, ok? E o aposto? Outro termo acessório também que nós temos que estudar. O aposto é o termo que explica, especifica, amplia ou resume outro termo da oração. Como assim? Vamos ao exemplo. O Teatro Amazonas, principal cartão postal de Manaus, é famoso por sua arquitetura. Observem que nós temos aqui o Teatro Amazonas, principal cartão postal de Manaus, é famoso por sua arquitetura. Observe que entre vírgulas nós temos o enunciado principal cartão postal de Manaus. Observem, destacando esse enunciado. Perceba que, qual é o principal cartão postal de Manaus? Perceba que esse termo inteiro, ele está relacionado justamente ao Teatro Amazonas. E perceba que aqui ele acrescenta uma informação a mais sobre o Teatro Amazonas, amplia também uma ideia que eu tenho, uma informação que eu tenho sobre o Teatro Amazonas. A oração, o Teatro Amazonas é famoso por sua arquitetura. Percebam que o apóstolo está especificando exatamente o Teatro Amazonas, ampliando até o seu sentido aqui. Principal cartão postal de Manaus, ok? Então, percebam, voltando mais uma vez ao conceito rapidinho do apóstolo, o apóstolo, o que ele faz? Ele explica, especifica, amplia ou resume o outro termo da oração. Quando a gente observa o principal cartão postal de Manaus, percebam que nós estamos aqui especificando e também ampliando
a informação que nós temos a respeito do Teatro Amazonas, desse termo que nós temos aí na oração, ok? Então, esse é o aposto. Informação importante sobre o aposto, ele sempre virá isolado por vírgulas, ok? Então, perceba que nós temos ali o Teatro Amazonas, vírgula, e aí começa o meu aposto. Quando ele termina lá, o principal cartão postal de Manaus, depois de Manaus, temos uma outra vírgula também isolando o aposto, ok? Então, esse é o aposto. Vimos que os termos acessórios, como o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto, eles podem ser retirados da oração, por isso que são termos acessórios, que a oração permanece com sentido. Porém, quanto mais informações eu colocar, por exemplo, quanto mais aposto, quanto mais adjunto adnominal ou mesmo advérbio eu colocar, eu acrescento informações, detalhes que muitas vezes são importantes em textos narrativos, nos textos que vocês escrevem, por exemplo, nas histórias, para indicar a ideia de tempo. Eu vou ter que utilizar um adjunto adverbial, um advérbio de tempo, para especificar quando aquela história aconteceu. Outro exemplo também, que é preciso nas histórias, por exemplo, nos textos narrativos, indicar o lugar, o espaço onde a história aconteceu. Quem é que vai indicar esse espaço? O adjunto adverbial, certo? De lugar, certo? Um advérbio de lugar. Então, perceba que são termos que são importantes para o texto, porque eles vão acrescentar informações que podem ser cruciais, detalhes, certo? Para o meu texto, tornar o meu texto muito mais rico. E quando a gente fala em tornar o texto muito mais rico, certo? É uma das finalidades da gente estudar exatamente esses termos da oração, tanto dos essenciais, quanto dos acessórios e os integrantes também. E aí, para finalizar, nosso texto informando para a gente qual é a importância desse conhecimento. Então, estudar os 3 tipos de termos não é apenas decorar nomes, é aprender a usar a língua com consciência. Você se torna um leitor melhor porque consegue identificar as informações essenciais integrantes e as informações de contexto, que são informações acessórias. Você se torna um escritor melhor porque pode construir frases completas, claras, precisas e ricas em detalhes. Ao dominar esses termos, você não está apenas aprendendo gramática, está ganhando liberdade e poder na sua comunicação, seja na sua vida pessoal, seja no mercado de trabalho. Ok? Então, com esse texto aí explicando para a gente a importância desse conhecimento, dos termos essenciais, dos termos integrantes e dos termos acessórios, nós vamos finalizar a nossa aula, o nosso momento de aula.